O brasileiro está muito ferrado. Vocês não fazem ideia, ou melhor, alguns de vocês fazem, de quanto o Brasil está quebrado para os próximos anos. O Lula deixou as contas públicas absolutamente destruídas e artificialmente esse verme maldito está maquiando tudo isso para poder ganhar as próximas eleições. O problema é que a educação que nós temos, política principalmente do nosso povo, é praticamente zero. As pessoas vendem o seu voto por uma camisa do próprio candidato, onde está fazendo propaganda dele, mas aí a pessoa ganha a camisa e vende o voto por causa disso. Eu já vi isso acontecer. As pessoas vendem o seu voto por um prato de comida, as pessoas vendem o seu voto porque o cara deu 5 sacos de cimento para o cara ajeitar o muro da casa. As pessoas mais pobres, elas se vendem por esse tipo de coisa. Infelizmente, é o que vem acontecendo no nosso país. As contas públicas estão destruídas. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Essa matéria aqui da Gazeta do Povo fala o seguinte: a crise já está contratada. Herança maldita é uma das frases favoritas do Lula. Por que essa é uma das frases favoritas? Quando o Lula ganhou no primeiro mandato dele, que ele pegou um governo maravilhoso, ele estava com o plano real todo estabilizado, as contas públicas todas estabilizadas, ele nadou naquela onda das commodities. Eu não vou explicar o que é isso, se vocês quiserem pesquisem aí, quem não sabe o que é, mas ele nadou na onda das commodities, que fez com que ele pudesse gastar exageradamente um dinheiro de dentro dos cofres públicos que não foi ele que construiu para poder. Ele teve a sorte de pegar tudo isso de bandeja. E, para variar, ele meteu os pés pelas mãos, fez tudo errado, e aí ele vinha, toda vez que dava qualquer coisa errada, a culpa nunca era dele, era sempre uma herança maldita. Não, porque isso foi herança maldita de fulano, isso é herança maldita de ciclano. A culpa era sempre de quem tinha vindo antes dele. Nesse caso do primeiro mandato, foi o Fernando Henrique Cardoso, que eu tenho minhas diferenças com relação a ele, mas ele foi um bom presidente para a economia do nosso país. E a matéria diz aqui uma coisa que eu achei muito bacana. Agora que está de volta ao governo, Lula voltou a usar a expressão para culpar a gestão de Jair Bolsonaro. É sempre culpa do Bozo. Não que ele não tenha culpa em algumas coisas, mas vamos lá. Por todos os problemas atuais. Na verdade, herança maldita foi o que o petismo deixou em 2016, na forma da pior recessão da história do país. E é o que Lula entregará ao seu sucessor, ou a si mesmo, caso concorra e vença no ano que vem, em 2027. Ou seja, a culpa de tudo que está acontecendo de errado agora é do Bozo, e quando for na próxima eleição, ele vai dizer que a culpa do governo que ele está entregando foi por causa do Bozo também. É sempre a mesma história. Toda vez que você encontrar alguma pessoa na sua vida e essa pessoa sempre se colocar como vítima e sempre tentar meter a culpa no outro, se afaste desse tipo de gente. Porque gente desse tipo não presta. Isso não é só com relação ao Lula, não. Isso é com relação a qualquer pessoa que cruzar o teu caminho na tua vida. Vitimismo é uma qualidade de uma pessoa nojenta, imunda, sem caráter, fraca. Enfim, são tantos adjetivos que eu nem consigo colocar aqui a lista de adjetivos de uma pessoa que se vitimiza. 2 tipos de pessoas que não passam pela minha vida, que não se aproximam de mim. Aquele que se vitimiza e aquele que se lamenta. Vitimismo e lamentações são 2 coisas que eu não admito perto de mim. E eu não tenho amigos que fazem esse tipo de coisa. Se fizer, eu dou o toque. Se continuar fazendo, eu me afasto. Ao fim de 2026, o Brasil será um país com contas públicas gravemente desequilibradas e crescimento acelerado da dívida. A dívida bruta, preste atenção, a dívida bruta do governo geral já subiu 4,5 pontos percentuais desde que Lula iniciou o seu terceiro mandato, chegando a 75,9% do PIB. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que de todo o dinheiro que o Brasil produz, todo o dinheiro dos impostos, toda a arrecadação, que é muita grana no Brasil, porque o Brasil é um país muito rico e muito grande, com uma população gigantesca, todo esse dinheiro, se você pegar toda essa grana, os trilhões e trilhões, 75,9%, ou seja, 76%
desse dinheiro, o PIB é esse dinheiro, para quem não sabe, já está comprometido só para pagar dívidas, por enquanto, nesse momento, por enquanto. O indicador já está acima da média de países emergentes da América Latina, mas deve subir ainda mais. Levantamento do Banco Central com instituições financeiras apontam para uma dívida de 94% do PIB em 2034. A instituição fiscal independente, IFI, vinculada ao Senado, estima que a dívida subirá para 84% do PIB até 2026. Quase toda a arrecadação do Brasil inteiro, todos os impostos, toda a grana é só para pagar a dívida. Como é que você paga a massa pública toda, os órgãos públicos, os funcionários públicos? Como é que você paga toda a máquina do Estado? Fazendo mais dívida? Tem duas opções. Ou você faz mais dívida, ou você imprime mais dinheiro. Se fizer mais dívida, a gente está fudido. Se imprimir mais dinheiro, a inflação vai pipocar, a gente está fudido mais ainda. Ou seja, o brasileiro está fudido de qualquer forma. Aí eles dizem aqui que o FMI, para quem não sabe o que é FMI, é o Fundo Monetário Internacional. É um órgão que não é estatal brasileiro, certo? É um órgão mundial, que usa uma metodologia diferente por incluir nas contas os títulos do Tesouro em poder do Banco Central. A dívida brasileira chegará perto de 100% do PIB ainda nesta década, antes de 2030. O Brasil está absolutamente quebrado, completamente quebrado. E é tudo o que a esquerda e o Lula querem, porque é o que eles precisam para colocar o plano deles comunista. E eu não estou fazendo teoria da conspiração. Eles têm um plano comunista de fazer no Brasil o que foi feito na Venezuela, o que foi feito na China, o que foi feito na Coreia do Norte, o que foi feito em Cuba. Eles querem transformar o nosso país nesse modelo de Estado. E eles precisam quebrar o país do jeito que eles estão quebrando para poder implementar o que eles querem implementar. Quem não consegue enxergar isso, ou é muito ignorante, né, ignorância é falta de estudo, é falta de conhecimento, ou então é muito burro. Porque se você teve escolaridade, se você foi para a escola, se você teve um preparo intelectual e você continua defendendo isso, você não é, meu amigo, é burro, você não é ignorante. Olha aqui, o resultado de políticas irresponsáveis não poderia ser outro, a não ser a combinação mortal de inflação e juros altos, que prejudica especialmente os mais pobres. Claro, porque quem tem grana vai nadar nos juros altos. Quem tem muito dinheiro, quem tem negócios, quem comanda o país, os grandes empresários nunca vão sofrer por causa disso. Eu já vi isso em governos passados, quando a inflação era gigantesca. Eu já tenho 50 anos, eu não sou nenhum menino, eu já vi todo tipo de situação aqui no Brasil, várias situações diferentes, e é sempre a mesma história. O pobre sempre paga a conta. E quando eu digo pobre, é aquele pobre fudido mesmo. O pobre que mora na favela, o pobre que é classe média baixa, que é a massa da nossa população. Simone Tebet já afirmou que o ajuste fiscal ficará para o próximo mandato presidencial. Ou seja, ela é uma tremenda incompetente. Simone Tebet, que nem de esquerda é, que está fechando os olhos e sendo conivente com toda essa putaria causada pelo Lula e pelo PT dentro do nosso país, para poder se dar bem na vida, para poder se colocar bem na fita. Ela está destruindo a história política dela, ela está destruindo a pessoa que ela é, sendo conivente com isso tudo. Eu acho bem feito. Depois que acabar esse governo, ela nunca mais se elege para porcaria nenhuma, porque ela não é de esquerda, a esquerda não vai votar nela, e a direita está de olho nela. Simone Tebet já afirmou que o ajuste fiscal ficará para o próximo mandato presidencial, ainda que parte das dificuldades se deva ao engessamento do orçamento da União, algo que não foi produzido pelo PT. É inegável que Lula piora o problema ao insistir no gasto sem fim do governo como meio de manter a economia artificialmente aquecida. Por que eles querem manter a economia artificialmente aquecida? Para poder se reeleger nas próximas eleições. É a mesma coisa que a Dilma fez entre o primeiro e o segundo mandato. Assim que ela se elegeu no segundo mandato, tudo que ela prometeu foi por água abaixo e a população, se ferrou. Olha aqui o que eles falam. Em 2014, os sinais da recessão futura já estavam disponíveis para quem quisesse vê-los, mas Dilma Rousseff conseguiu segurar artificialmente alguns indicadores e garantiu a reeleição. Só depois a inflação e os juros e o desemprego dispararam, enquanto o PIB afundava.
Agora os juros já estão altos e o país vem colecionando déficits primários desde o início do Lula 3. Mas o petista tentará a todo custo fazer a população crer que a economia vai bem, para conseguir mais 4 anos no Planalto, óbvio. A irresponsabilidade fiscal que caracteriza este governo, no entanto, nos dá a certeza de que a crise já está contratada. Só resta saber quando ela explodirá. Ela vai explodir, obviamente, logo após as próximas eleições para presidente o ano que vem. Acabou a eleição, não importa se vai ser o Lula ou se vai ser o Bolsonaro ou alguém indicado pelo Bolsonaro. Depois que tiver eleito, meu amigo, essa bomba explode. E essa bomba vai chegar na mão do povo para pagar. Você que já come mal, que não tem dinheiro para pagar a conta de energia, você que fez o L aí e é pobre, você vai se fuder mais ainda. Eu podia até dizer que eu acho bem feito, mas eu não acho, que eu sinto pena. Entendeu? Porque, na verdade, para mim, não vai mudar nada. Entendeu? Para mim e para pessoas como eu, não vai mudar nada, porque a gente já sabe, a gente já sabia que tudo isso ia acontecer e pessoas que têm um pouco mais de inteligência, de preparo, já se preparam para lidar com esse tipo de problema antes dele acontecer. O pobre, o ignorante, a pessoa que não tem conhecimento, ela não faz isso. Ela simplesmente tenta esconder a cabeça debaixo do travesseiro e dizer, não, não quero falar de política, eu não entendo disso, não quero saber. E no final das contas é ela que se fode para pagar a conta. Sempre, 100% das vezes. Enquanto isso, esse verme maldito tá por aí viajando pelo mundo, fazendo a gente passar vergonha, se aliando a ditaduras como o Putin, como o Xi Jinping, como Maduro, sentado tirando foto lá na Rússia, naquela parada da vitória da Segunda Guerra Mundial, como se a vitória tivesse sido do Exército Vermelho. Se não fosse os Estados Unidos, se não fosse tudo que os Estados Unidos forneceu de armamento, de tanques de guerra, de aviões, de suprimentos, se não fosse tudo isso que os Estados Unidos forneceu à Rússia naquela época, à União Soviética naquela época, eles simplesmente teriam perdido a guerra para os nazistas. Mas eles fazem aquela parada ridícula, onde agora o ditador que está há 30 anos no poder, que é o Putin, chama todos os piores ditadores do mundo, principalmente aqueles assassinos africanos, para fazerem parte dessa porcaria, e o nosso presidente vai para lá fazer a gente passar vergonha e ainda tira a fotografia sentado com esse bando de ditadores sanguinários e malditos. Você fez o L? Eu queria dizer que é bem feito, mas eu tenho muita pena de você. Fez o L, você vai se fuder agora. Segura, porque se tá ruim, vai piorar muito.